larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. No meu Pai, no teu Pai, no nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou na mesa do Senhor.
casa, reunidos nele, nosso encontro é a casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, no meu Pai, no teu Pai, no nosso Pai. Boa noite a todos, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma live da Escola Bíblica Noturna. Esse é um tempo que nós separamos como igreja para estudarmos a palavra do Senhor e espero que você esteja sendo edificado por aquilo que tem sido ministrado. Nós temos tentado, irmãos, ao longo desse período de quarentena, manter o ritmo normal das nossas atividades que seriam presenciais. E nós temos tentado, como nós costumamos fazer, em cada momento focar em algo mais específico. Por exemplo, na terça-feira, nosso foco é oração. É um tempo que nós tiramos para clamar juntos. Na quinta-feira, como é hoje, nós temos um tempo para estudarmos temas específicos da palavra do Senhor. E no domingo nós temos o nosso culto congregacional à distância, né? E se Deus quiser, o mais breve possível, teremos o nosso culto congregacional presencial, em nome de Jesus. Mas espero que você, independente de qualquer circunstância, esteja sendo ministrado e abençoado através dessas lives, porque nós temos feito tudo com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, para que você possa, nesse tempo, não deixar de ser alimentado pela palavra do Senhor. Também temos colocado à disposição dos irmãos, via linha de transmissão, todos os dias, uma pequena devocional, para que ela possa ministrar a sua vida e você receber uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança também. E espero que isso também seja positivo na sua vida, amém? Eu vou pedir para que os irmãos, como eu sempre faço, dê um salve, dê um joinha, um graça e paz, do jeito que você quiser aí, né, para que nós possamos saber que você está presente. Convide outras pessoas para participarem dessa live. Ela é um estudo bíblico, então eu creio que ela serve para todos aqueles que creem e professam a fé cristã e também aqueles que não a professam, mas elas servem como uma forma de nós entendermos melhor a palavra do Senhor. Amém, queridos? E antes de nós começarmos o estudo de hoje, eu quero que você feche seus olhos para que a gente possa orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele ilumine a nossa mente através da palavra. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de compartilhar a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e que nós possamos ter entendimento sobre as verdades eternas do Senhor. Ministra o seu povo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estudamos nas últimas 3 semanas, falamos sobre a questão da solidariedade e encerramos o tema semana passada. E hoje nós vamos começar com um tema que se chama imitação de Cristo. Esse assunto vai ocupar, se eu não me engano, 4 semanas a partir de hoje. E eu creio que é um assunto importante e que vai ministrar a sua vida. Amém? Então o tema do nosso estudo, e nas próximas semanas, hoje e nas próximas semanas na EBN, é a imitação de Cristo. E eu quero que você abra comigo agora alguns textos da palavra do Senhor, para que nós possamos ler juntos e aí então entrarmos num assunto propriamente dito. Amém? O primeiro texto está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1.
Vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 1. A palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Vamos então agora para Efésios 5:1. Livro de Efésios 5:1. Outra referência bíblica importante, Efésios 5:1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? E vamos para mais uma referência bíblica que está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 6. 1 Tessalonicenses 1, 6. Diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Preste atenção, irmãos, todos esses 3 textos que eu li, e claro, existem mais textos nas Escrituras que falam sobre isso, eles se referem a uma ação, a uma atitude que eu e você como cristãos devemos praticar. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Ou seja, a nossa fé, e não só a nossa fé, mas a nossa prática, elas devem ser cristocêntricas. Isso é ser um imitador de Cristo. Então, nós somos estimulados nas Escrituras a não ser meramente pessoas que vivem sem direção ou vivem segundo o padrão deste mundo ou segundo os nossos próprios pensamentos. A Bíblia nos exorta, nos aconselha, nos aponta um caminho, o caminho da imitação de Cristo. Ou seja, que a nossa fé e a nossa prática sejam centralizadas no Senhor, ou seja, elas sejam cristocêntricas. É disso que Paulo está falando para a igreja de Corinto, para a igreja de Efésios e para a igreja de Tessalônica. Então, nós precisamos entender a importância disso. Para isso é importante estar atento para a forma que Cristo agiu em várias situações distintas e assim, dia após dia, permitir que o discipulado de Cristo aconteça nas nossas vidas. Ou seja, irmãos, nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Se nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, nós somos chamados para estar atentos ao que Cristo fez, como Ele agiu, como Ele se comportou em diversas situações na sua vida. Aquilo que Ele disse, não apenas disse, mas fez. E aí então nós devemos orar e clamar a Deus para que isso se torne uma realidade na nossa vida. O discipulado de Cristo, ele deve acontecer conosco. E eu quero deixar bem claro que há uma diferença muito, muito importante entre discipulado, nos termos que muitas vezes nós usamos dentro da igreja, no sentido de eu sou discípulo de fulano de tal. Como havia lá a discussão entre quem era discípulo de Paulo e quem era discípulo de Apolo. Eu não estou falando do discipulado no sentido do ensino bíblico para que você possa conhecer as Escrituras. Eu estou falando do próprio discipulado de Cristo na sua vida. Ou seja, quando Cristo é o exemplo maior a ser acompanhado. Esse é o discipulado real, esse é o discipulado verdadeiro, esse é o discipulado que nós chamamos de discipulado de Cristo, e a imitação de Cristo está intimamente ligada a este discipulado. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo, mas é importante nós entendermos que nós devemos olhar para as Escrituras,
olhar para o Evangelho, olhar para tudo aquilo que aponta, que mostra, que fala sobre como Cristo agiu, sobre o que Cristo falou, e nós devemos clamar para que o Espírito Santo nos dê a condição de imitá-lo. Se a Bíblia nos fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, significa que isso é possível. E isso é possível quando nós estamos sob a tutela, sob o discipulado do próprio Cristo. Se nós não estamos sob a tutela, o discipulado de Cristo, então nós não conseguiremos ser imitadores de Cristo. Paulo até fala no texto que nós lemos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque na verdade ali o que Paulo está fazendo é simplesmente uma questão óbvia, né? Ele era um seguidor incondicional de Cristo, ele era um discípulo de Cristo. Ele entendia o que era o discipulado do Messias. E ele então vira para aqueles homens e diz: vocês podem me imitar porque eu estou imitando o meu Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer é uma coisa muito simples. Quando nós estamos falando de vida cristã, a imitação de Cristo faz parte da espiritualidade cristã. Ela não pode ser ignorada. Nós temos que ter os nossos olhos voltados para o Evangelho e percebermos como Cristo agia em diversas situações, o que ele falava, e então incorporarmos, pela graça do Espírito Santo, isso em nossas vidas, amém? Imitar a Cristo é uma prática fundamental da espiritualidade cristã. É um ato devocional incomparável. Nós não podemos, sob nenhuma hipótese, abrir mão desse tema e desta prática, amém? E hoje eu quero falar sobre um aspecto da imitação de Cristo, e nas outras semanas eu vou falar sobre outros aspectos. É claro, irmãos, que eu não tenho como esgotar esse assunto, porque ele é muito extenso, mas eu quero dar para vocês alguns pontos de referência, algumas experiências de Cristo e como ele agiu, para que você possa perceber como nós devemos pensar e agir diante das circunstâncias da nossa vida, amém? Então hoje nós vamos falar sobre imitar a Cristo em meio à tentação, amém? Esse vai ser o foco hoje da nossa mensagem. Sabemos que temos que ser imitadores de Cristo, isso é uma orientação bíblica, isso faz parte da nossa prática devocional, não existe nada mais importante do que isso nos dias de hoje ou em qualquer época, né, da cristandade. Nós somos imitadores do nosso Senhor. E hoje eu quero falar sobre como Cristo agiu na tentação e como imitar a Cristo em meio à tentação. Amém? Existe uma verdade que nós não podemos negar nas Escrituras. Jesus foi tentado e nós sabemos que se ele foi tentado, nós também, como seus imitadores, seremos tentados. E não existe aqueles momentos mais oportunos, momento mais oportuno para percebermos a profundidade, preste atenção nessa palavra, a profundidade da nossa fé, do que em meio às tentações que nós vivemos. Quando nós somos tentados, Cristo foi tentado, nós seremos tentados, como discípulos de Jesus. Quando somos tentados, a nossa fé é colocada à prova, a força, né? A profundidade, a resistência, o equilíbrio da nossa fé será testado, por assim dizer. E é muito importante nós dizermos o seguinte: somos tentados, a nossa tentação está intimamente ligada à permissão de Deus. Não vem sobre ninguém uma tentação que não seja capaz de ser suportada. É isso que as Escrituras dizem, amém? Então, não tenha medo da tentação, mas receba a mente de Cristo, o entendimento de Cristo sobre a tentação, e então aprenda a lidar com a tentação da melhor forma possível, imitando o nosso Senhor. Então, o tema de hoje é isso, né? Eu preciso imitar a Cristo em meio às tentações da vida.
Todos nós somos tentados. Não existe nenhum super-homem gospel neste mundo, ele nunca existiu, que não foi tentado e que não, muitas vezes não sucumbiu à tentação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, nós devemos estar atentos. E para que nós possamos estudar esse assunto, vamos então para o texto que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Amém? Se você está com a sua Bíblia, abra em Lucas 4. Lucas 4, nós vamos ler de 1 a 13. Lucas 4, 1 a 13. Deixe sua Bíblia aberta e nós vamos lendo os textos, tá bom? É importante dizer que esse texto também tem em Mateus, tem em Marcos, mas nós aqui eu optei por fazer o uso do livro de Lucas, tá bom? Então, baseado aqui nesse texto, eu quero compartilhar com você o seguinte: as 3 tentações que nós devemos vencer, amém? Então esteja atento para isso, porque você provavelmente ou já foi exposto a essa tentação ou será exposto a essa tentação. E olhando para o exemplo de Jesus, imitando a Cristo, você com certeza sairá vencedor dessas tentações da vida. Amém? A primeira tentação, mantenha a sua Bíblia aí aberta em Lucas 4, de 1 a 13, nós vamos ler gradativamente os versículos, ok? A primeira tentação que nós precisamos vencer é a seguinte: não se utilize do dom de Deus que existe em você para o seu próprio benefício. Amém? Olha o que o texto bíblico diz em Lucas de 1 a 4. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Amém? Então eu estou dizendo para você que nós temos aqui, baseado no texto da tentação de Cristo, eu levantei 3 tentações que nós devemos vencer. A primeira que eu estou citando é que nós não devemos utilizar o dom de Deus que existe em nós para o nosso próprio benefício. Preste muito bem atenção, irmãos. Jesus estava no deserto. O texto diz que ele se absteve de alimento, de comer, durante 40 dias e ao final disso ele teve fome. Ou seja, Jesus estava no deserto e estava com fome. O Filho de Deus, que detinha todo o poder em suas mãos, depois de 40 dias se consagrando ao Senhor, ele tem fome. Aí então aparece o seu inimigo, o diabo, e lhe dá uma sugestão, questionando a sua autoridade, como ele faz sempre. Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Preste muita atenção, irmãos. Um Filho de Deus, que após 40 dias estar no deserto, jejuando, para que então a vontade de Deus se manifestasse através da vida dele. Ele tem fome. Se alguém chega para ele e diz: transforma a pedra em pão, não me parece uma sugestão tão pecaminosa. Não me parece algo tão absurdo se você parar para pensar no primeiro momento. Se você está jejuando durante 40 dias e quando dá 40 dias você tem fome e você sabe que existe uma graça de Deus, um dom de Deus em você, de que milagres aconteçam através da sua vida, chega alguém para você e fala assim: transforma a pedra em pão. Me parece algo normal, algo que não seria nenhum problema a ser feito. Mas é interessante a resposta que Jesus dá ao diabo. No versículo 4, Jesus diz assim:
está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele traz uma resposta muito profunda, porque ela confronta uma coisa muito importante. Jesus não cederia à tentação de usar, preste atenção, o poder de Deus que estava sobre a sua vida para fins pessoais. Transformar pedra em pão significaria banalizar o poder de Deus, utilizando o poder de Deus para o próprio benefício. E Jesus, mesmo podendo fazer isso, ele não estava disposto a fazer, porque o dom, a graça, o chamado de Cristo foi para servir aos demais, aos outros. E ele não iria banalizar o seu chamado para atender às suas próprias necessidades. Então, a primeira tentação aqui é que nós somos tentados a transformar a fé em algo para benefício próprio apenas, queridos. Então, quando estamos em meio a uma tentação, você não pode utilizar o dom que Deus te deu apenas para o seu próprio benefício. E eu não estou me referindo apenas a dons espirituais. Eu estou me referindo a uma capacitação dada por Deus sobre a sua vida. Em meio à tentação, a coisa mais importante de nós entendermos é que aquilo que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a condição do homem no meio de uma tormenta, no meio de uma dificuldade, no meio de um processo onde ele está com fome, é a de dependência plena de Deus. E não no sentido de se bastar em si mesmo, de se utilizar dos seus recursos, das suas habilidades, do dom que Deus te deu, para que você possa fazer as coisas acontecerem. A resposta de Jesus, ela atravessa a lógica humana. Não sei se você consegue entender isso. Eu espero que eu esteja sendo claro na minha colocação. Talvez eu não consiga ser tão claro como eu gostaria, mas uma coisa que eu sei te dizer: quando somos tentados, temos que imitar a Cristo. E existem aqui no texto, podem ter até mais, porque tem gente muito mais capaz do que eu, muito mais inteligente que eu, muito mais conhecedor da Bíblia que eu, que podem perceber outras nuances nesse texto. Mas eu estou levantando aqui para você 3 tentações que nós devemos vencer. E a primeira, irmãos, não se utilize do dom, da graça, do poder, do talento que Deus te deu para o seu próprio benefício. Jesus foi tentado porque ele estava com fome. Nos parece normal, quando alguém está com fome, usar os próprios recursos, por assim dizer, aquilo que tem à mão, para suprir a sua própria necessidade. Porque foi isso que o diabo falou para Jesus. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Jesus ele quebra a lógica humana. Ele explica com clareza que ele não vive em função das questões materiais, ele não vive em função da lógica materialista desse mundo. Ele quebra a lógica humana dizendo: eu não vivo segundo este padrão. Eu não vivo e não estou submisso a este padrão, por isso eu não vou usar o dom que tem sobre mim para produzir algo para o meu próprio benefício. Pare para pensar isso no contexto cristão, irmãos. Como nós muitas vezes transformamos a fé em um artifício que visa apenas o nosso próprio benefício. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Pegue aqui agora a maldita teologia da prosperidade, que destruiu as bases fundamentais da fé cristã no Brasil. O que ela tem em sua essência, queridos? Ela sucumbiu a essa primeira tentação. A verdade é nua e crua, é porque nós não queremos ver. Nós fomos tentados a acreditar que tudo aquilo que Deus nos deu, a vida, tudo, era para que nós pudéssemos garantir uma vida plena para nós nesta terra.
para que nós pudéssemos garantir o nosso sucesso nesta vida. De repente nós não percebemos, mas a igreja deixou de lado o conceito comunitário, e eu insisto nisso, vou insistir quantas vezes for necessário, para o conceito individualista de fé. E nós fomos sofrendo essa mutação porque sucumbimos à tentação de transformar pedra em pão. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Sucumbimos à tentação. E aí então nós começamos a ver uma espiritualidade voltada para dentro de nós mesmos, uma liturgia bíblica, uma liturgia eclesiástica, ou seja, um ritual do culto voltado para nós mesmos, pregações voltadas para a necessidade humana, e Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem. Então, quando nós falamos em imitação de Cristo, nós estamos falando em não se utilizar do dom que Deus nos deu para o nosso próprio benefício. É importante nós entendermos, tudo que Deus nos dá não é nosso, é dele. E ele usa da maneira que ele quiser. Amém? E eu quero, antes de passar para o próximo assunto, aqui para o próximo ponto, só relembrar algo para os amados irmãos que estão me ouvindo. Aí você pensa assim, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar não tem comida na minha casa. De fato, o homem vai adquirir os recursos com o esforço do seu próprio trabalho. Isso é um fato. Mas nós não podemos ignorar uma outra verdade bíblica, que está contida no texto da tentação. E aí é que nós erramos por incredulidade. E para este momento isso é muito sério. Nós ficamos apavorados e tentados a dar um jeito nas coisas segundo aquilo que nós julgamos ser a forma mais correta de fazer. A mente de Cristo deixa de existir e dá lugar aos pensamentos dos homens. Vocês estão entendendo? Se você vai no livro de Mateus, preste atenção no que eu estou falando. A mesma tentação, o último versículo diz que os anjos, após ser tentado, os anjos foram e serviram a Cristo. Você consegue entender isso, irmãos? Jesus ele não sucumbe à tentação de transformar a pedra em pão. E quem supre Jesus? Deus. Aí você fala, como Deus supriu Jesus? Milagre. Se você não entende o que é milagre, eu oro a Deus para que você entenda e peço algo para você. Vá para o seu quarto e ore para que Deus te ensine o que é milagre. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Ele não sucumbe à primeira tentação de transformar pedra em pão. Mas no final, lá no livro de Mateus, não neste texto que eu li, no livro de Mateus fala, deixa eu ver se acho que nesse não fala, deixa eu ver, não. No texto de Mateus diz, os anjos foram e o servirão. Amém, irmãos? Não se esqueça disso. Então, imitamos a Cristo quando? Quando resistimos a essa tentação demoníaca de colocar a nossa vontade à frente da vontade de Deus e tentar transformar o dom, a graça, o poder de Deus que está sobre a nossa vida e convertê-lo para o nosso próprio benefício. Essa é a primeira tentação que nós devemos vencer. Vamos continuar no texto bíblico. A segunda tentação que devemos vencer é a seguinte: não troque a glória de Deus pela glória dos homens. Vou repetir. Não troque a glória de Deus pela glória dos homens. Versículo 5 a versículo 8. Vamos ler? Diz assim: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei
toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Então, a segunda tentação que nós devemos vencer é não trocar a glória de Deus pela glória de homens. Eu só quero ressaltar duas coisas antes de continuar aqui nesse raciocínio sobre essa segunda tentação. Primeiro, o diabo mentiu. Ele não tem autoridade sobre sobre toda a terra. Isso é mentira. Ele mentiu. Toda autoridade, todo governo das nações pertencem ao Senhor. Eu estou abrindo esse ponto, adendo, porque é muito importante a gente compreender isso. Onde está Deus? No mesmo lugar onde Ele sempre esteve, sentado soberano em seu trono, dominando sobre todo o universo. Nada mudou. O diabo não manda em nada aqui. Isso é mentira. Ele só tem poder de atuação quando lhe é conferida essa autoridade. Então ele mentiu, né? É uma coisa muito importante a gente entender aqui. E aí então, baseado na mentira, ele chama Jesus para adorá-lo. E Jesus mais uma vez rebate a tentação com o está escrito. Importância das escrituras na nossa vida, né, irmãos? E aí ele diz, Jesus do versículo 8, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sempre nos será oferecido um caminho mais fácil para atingirmos os nossos objetivos, que tira Deus do centro das nossas vidas. Preste atenção. Jesus veio ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo. O Filho de Deus foi enviado ao mundo. Como a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito maior da vida do Messias. E Jesus tinha plena consciência da sua missão aqui na terra, e ele também tinha plena consciência do que aconteceria depois da sua morte e ressurreição. Jesus sabia, irmãos, e sabe, porque que hoje está neste lugar, que após a sua morte e ressurreição, ele reinaria sentado à destra de Deus Pai. Ou seja, Jesus tinha plena consciência, mesmo sendo tentado, que o propósito de Deus se cumpriria na vida dele e ele dominaria sobre as nações. Então a proposta do diabo para ele, além de ser mentirosa, é um atalho. Por que eu digo que é um atalho? Porque o diabo tenta insinuar a Jesus o seguinte: você não precisa passar pela morte para dominar sobre as nações. Você não precisa sofrer para dominar sobre as nações. Você não precisa pagar um preço para cumprir a vontade de Deus. É só você me adorar. E então eu te entrego aquilo que é seu por herança após a sua morte e ressurreição. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, por isso que eu digo que a segunda tentação está diretamente relacionada à questão da glória de Deus. E como nós muitas vezes substituímos a glória de Deus pela glória dos homens. E como muitas vezes nos é oferecido um caminho mais fácil em várias áreas da nossa vida. Você pode parar e pensar. Várias áreas na nossa vida. Relacionamento, finanças, escolhas. Quantas coisas são colocadas diante de nós, nos mostrando um caminho mais fácil
para que nós possamos atingir os nossos objetivos. A pergunta que deve ser feita é: nós devemos fazer isso? Isso vai trazer a manifestação da glória de Deus na minha vida? Ou isso vai simplesmente satisfazer as minhas necessidades e, como consequência, vai manifestar a glória dos homens? Então, a tentação está entre glorificar a Deus e fazer a nossa vontade. Está entre glorificar a Deus e pagar o preço para que a glória de Deus se manifeste, e entre fazer a nossa vontade e muitas vezes chegar até onde nós queremos por meio de atalhos. Para a vida cristã não existe atalhos, irmãos. Eu quero reforçar isso. Na vida cristã não existe atalhos. Todo atalho na vida cristã é uma armadilha satânica do diabo para que você se perca nas suas próprias vontades e nos seus próprios pensamentos. Deus tem uma forma de agir no mundo e de forma soberana, maravilhosa, amorosa. Ele sabe como alcançar os nossos corações e fazer com que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Ele sabe como fazer para que nós nos encaixemos na missão dele para este mundo. E eu volto a insistir mais uma vez, porque como isso fica gravado, é importante eu dizer, quando você diz assim, até nisso nós trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. Eu tenho um chamado, e eu vejo muita gente batendo no peito, Deus me chamou como um profeta para as nações. Irmãos, você não tem nada. O que você tem, deixa eu te explicar o que você tem. O que você tem é uma dívida de gratidão pelo Deus que te amou e te alcançou e te colocou numa condição de filho. A única coisa que nós temos é a capacidade de nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer a misericórdia dele. Eu e você não temos uma missão, por assim dizer. A missão não é minha nem sua, a missão primeiramente é de Deus. Não inverta essa lógica. O conceito de missão de Deus foi perdido. E é por isso que tem tanta estrela no meio do evangelho hoje, no meio evangélico, hoje. Porque a missão de Deus, onde Deus é o protagonista e nós somos meras ferramentas, foi alterada. Aí então nós nos tornamos os protagonistas e Deus a ferramenta que nós usamos para poder cumprir o nosso lindo chamado. Não há espaço para estrelismo no meio evangélico. E toda estrela gospel está pecando. É isso. Nós às vezes temos medo de denunciar o pecado dessas figuras quase divinizadas, porque nós fomos doutrinados de forma equivocada. Mas quem substitui a glória de Deus pela glória dos homens está em pecado, porque foi essa a segunda tentação. Eu vou te dar todos os reinos do mundo, é só você se prostrar e adorar. Quantos irmãos se prostraram e adoraram o diabo sem saber? Por quê? Porque valorizaram mais o seu chamado, a sua vocação. Esquece isso, irmão. Basta cada dia o seu mal. Se você faz por graça e misericórdia. Não queira ser mais do que você é. Não deseje mais do que Deus tem para você. Simplesmente seja uma pessoa submissa à missão de Deus. Ou como os grandes teólogos, as pessoas mais inteligentes que eu dizem, a missio Dei. Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa inversão de valores. Porque nós sucumbimos à tentação e deixamos de imitar a Cristo. Cristo, preste atenção. Irmãos, preste atenção. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Cristo, o Deus triuno, o Filho de Deus, a Trindade bendita, ele deu glória a Deus por tudo aquilo que ele fez.
Ele diz: eu te glorifiquei, ó Pai, fazendo tudo o que o Senhor quis que eu fizesse nessa terra. Essa é a lógica que Jesus seguiu quando ele foi tentado. Eu só vou adorar e glorificar o Deus que eu sirvo. Só a ele eu vou prestar culto, ao meu Pai. Foi isso que Jesus disse para o diabo. Então não há troca de protagonismo nessa tentação. E se você está tentado a trocar o protagonismo, meu irmão, vá para o seu quarto e se arrependa em nome de Jesus. A missão é de Deus. Eu oro para que Deus acabe com esse estrelismo gospel no nosso meio. Gente que para cantar numa igreja cobra 30, 40, 50 mil reais ou mais. Preletor que cobra 20, 30 mil para levar a palavra de Deus que ele recebeu de graça. Irmãos que são famosos e que lucram a quantias absurdas se utilizando da palavra de Deus. Eu tenho alguma coisa contra o sustento das pessoas? É claro que não. Eu sou sustentado pela obra. Eu tenho contra o acúmulo, a cobiça exagerada, porque é uma troca de protagonismo. E se infelizmente nós não reconhecemos isso, estamos sim sucumbindo à segunda tentação e não estamos imitando a Cristo. É um fato. Infelizmente essa é uma verdade dura e que muitos não vão concordar. E eu sei disso. Mas a minha obrigação é falar aquilo que eu julgo ser verdade. E que você então ore e julgue as minhas palavras. Amém? Nós estamos falando aqui, nós vamos por último ponto. Nós estamos falando aqui sobre, nós começamos uma série, hoje estamos começando uma série sobre imitação de Cristo. E eu deixei claro aqui que imitar a Cristo diz respeito a viver uma fé prática, que seja cristocêntrica. Ou seja, Cristo é tudo em todos. E aí então eu comecei a abordar hoje, a primeira abordagem é como imitar a Cristo em meio às tentações. E aí eu estou falando sobre as 3 tentações que nós devemos vencer, baseado no texto de Lucas 4, de 1 a 13. Estou repetindo por uma questão didática, estou repetindo porque muitos entraram na live depois, enfim, para que fique claro para todo mundo. Primeira coisa que eu disse é: não se utilize do dom que Deus te deu para o seu próprio benefício. É o que está ali em 1 a 4. Você não tem o direito de usar, banalizar o poder de Deus apenas para o seu próprio benefício. Jesus não cometeu esse erro, nós também não podemos cometer. A segunda tentação que nós devemos vencer, que eu compartilhei aqui, foi: não troque a glória de Deus pela glória dos homens. Versículos 5 a 8, e eu acabei de falar sobre o caminho fácil e o caminho difícil. Jesus sabia que o reino seria dele, após a sua morte e ressurreição. O diabo lhe oferece um caminho mais curto, que ele não poderia oferecer, mas ele oferece do mesmo jeito. E Jesus escolheu cultuar e adorar ao Deus Pai. Não há espaço na nossa vida para o protagonismo humano. Todo protagonismo na história vem de Deus. Oh, meu Pai. A gente precisa entender isso, né? Ou nós vivemos pela glória humana, ou nós vivemos para Ele. Não tem meio termo, tá, irmãos? É sim, sim, não, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para o seu ventre. Essa é a verdade bíblica. O que eu posso fazer com ela? Eu não sei o que fazer com ela. Ela me confronta. Como é que você consegue viver para 2 senhores? A Bíblia fala que não tem como. Então não dá para a gente viver pela glória de homens e viver para a glória de Deus. A gente tem que escolher. Jesus fez uma escolha. Eu vivo para a glória de Deus. Só a Ele prestarei culto. Essa foi a segunda tentação e essa foi a resposta de Jesus. A terceira tentação... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Pedi para eu pegar água para mim.
aqui no versículo 9 a 12. Então a terceira tentação é a tentação que nós precisamos vencer. A terceira é: não se deixe enganar pela mentira. Amém? Não se deixe enganar pela mentira. Olha o que o texto bíblico diz de 9 a 12. O diabo o levou a Jerusalém, versículo 9. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Amém? Preste atenção, irmãos. Nas duas primeiras tentações, o diabo ele não se utiliza da palavra de Deus. Na terceira tentação, ele se utiliza da palavra de Deus, mas ele distorce a essência da palavra. E Jesus, então, de uma forma muito simples, ele desfaz o engano com a verdade, nua e crua. Por isso, nós somos tentados e devemos imitar a Cristo nessa tentação, quando nós somos tentados a nos deixar enganar pela mentira. A pior mentira é aquela que vem travestida de verdade. Quando Satanás mente utilizando um texto bíblico. Não coloque, querido Deus, à prova, baseado num entendimento distorcido do Evangelho que visa apenas agradar a sua própria alma, minha própria alma. Nós não podemos colocar Deus à prova, nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. A tentação de se deixar enganar pela mentira, ela é uma tentação sutil. Por quê? Por uma questão simples. Nós sabemos que é mentira, mas nós criamos mecanismos de defesa, nós entramos debaixo de um espírito de negação, de negacionismo, nós encontramos pessoas que não são enviadas por Deus para confirmar aquilo que nós queremos. E não para que a vontade de Deus seja feita. O diabo de novo oferece para Jesus uma coisa: se joga, porque você é guardado por Deus. Jesus falou assim: eu não vou tentar o meu Senhor, por que eu tenho que me jogar daqui? Não faz sentido nenhum eu me jogar daqui. Por que eu vou me exibir a todos me jogando do alto do templo e tentar ao Senhor fazendo isso? Então o diabo ele joga uma meia-verdade, ou melhor, uma verdade, mas fora do contexto, para poder então tentar a Cristo, para que Cristo então cometa um pecado contra Deus. Pecado do que, irmãos? Pecado de colocar Deus à prova. Entende? E olha o que eu estou te falando aqui, preste muita atenção. Muitas vezes, na maioria das vezes, pela experiência que eu tenho com o aconselhamento bíblico, as pessoas acreditam nas mentiras porque elas querem. Salvo raras exceções, a maioria esmagadora das pessoas aceitam a mentira como verdade porque elas decidiram no seu coração acreditar na mentira, mesmo diante de todos os fatos, mesmo diante de todos os conselhos, mesmo diante de tudo que possa ser apresentado a ela. Ela vai escolher o caminho da mentira. Ela vai achar um profeta, ela vai achar um irmãozinho espiritual que vai falar uma coisa diferente, ela vai achar um texto bíblico que vai respaldar a ignorância dela e a atitude estúpida que ela está tomando, um texto fora do contexto para justificar o pecado, e vai sim pecar contra Deus, vai pôr o Senhor à prova e vai colher consequências disso. Eu tive uma experiência, e essas coisas que me assustam no meio evangélico. Eu tive uma experiência um tempo atrás,
onde eu tive que lidar com um casal. Muito tempo. Eu aconselhei, eu estava tratando com um homem, e eu 3 vezes ou 4 dei um conselho, uma orientação bíblica para ele sobre o que ele deveria fazer. Todas as vezes que eu falei uma coisa, ele fez outra. E ele achava justificativas para fazer aquilo. E eu posso afirmar que o que ele estava fazendo era pecado, que é contra as escrituras, então é pecado. E eu então cheguei para ele em um determinado momento e falei que eu não tinha como mais pastoreá-lo, porque infelizmente eu não tenho como pastorear alguém que não está aberto ao conselho, que ele procurasse alguém que pastoreasse ele melhor do que eu. Né? Foi isso que eu fiz. E é interessante que, se você parar para pensar, do contexto bíblico, assim, eu como pastor exerço uma autoridade espiritual, desde que eu não induza ninguém ao erro, dentro de uma congregação. Mas os meus conselhos foram ignorados e desrespeitados. Agora, no momento em que nós vemos uma politização da fé, nós vemos pessoas usando o argumento de que nós devemos nos submeter a toda a autoridade que foi instituída por Deus. Mas são os mesmos que não se submetem às autoridades nem mesmo eclesiásticas, na base. Você entendeu como isso se dá? Como a gente às vezes prefere a mentira do que a verdade? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos, existem fatos, existem verdades bíblicas que nós ignoramos. Por quê? Porque nós acolhemos a mentira no nosso coração e não abrimos mão dela, porque ela nos é interessante, porque ela nos agrada, porque ela é favorável a nós. Então nós distorcemos tudo. Nós vivemos na época do fake news. Eu vou usar o texto, a expressão em português, que eu tenho uma raiva desse negócio, ficar usando toda hora expressão em inglês, se eu tenho a língua portuguesa que é tão bonita, né? Nós temos notícias falsas o tempo todo. Agora é igual no meio de uma pandemia, preste atenção, eu tenho que falar isso, porque é a minha obrigação. No meio de uma pandemia que nós não temos noção do que vai acontecer, o mundo não sabe, os infectologistas não sabem, os médicos não sabem, os governantes não sabem, ninguém sabe. Ninguém sabe. De repente, nós temos que nos deparar com pessoas compartilhando notícias falsas atrás de notícias falsas, criando uma profunda confusão no meio da sociedade. E eu estou falando de gente cristã, tá? Ou seja, fazendo pacto com a mentira. Aí eu te pergunto, o que é pior, corrupção ou mentira? Eu te respondo, as duas coisas são ruins. As duas coisas são pecaminosas. As duas coisas são chamadas de iniquidade social. Então é só uma questão do que nós escolhemos, dos argumentos da mente que nós deixamos que fundamente as nossas decisões. Não deixe o diabo te enganar com as mentiras. Não se deixe enganar pelas mentiras. Não permita que a verdade seja distorcida no âmbito espiritual, mas no âmbito do dia a dia, em nome de Jesus. Seja sábio, busque informações, leia, se informe, não só com relação às escrituras, mas sobre o mundo que está à sua volta, para você não ser mais um que propaga mentiras, porque, irmãos, a Bíblia diz que o pai da mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então nós precisamos estar atentos para esse momento. O diabo chega para Jesus e fala assim, ó, se joga que não tem problema nenhum, os anjos vão te segurar. O diabo fala assim, eu não vou tentar Deus. Dá para a gente aplicar para esse momento que nós estamos vivendo. Você está disposto a tentar a Deus? Pagar para ver? Mas isso não se aplica só à questão da pandemia, se aplica a tudo. Quantas pessoas escolhem a mentira porque simplesmente querem ver a sua verdade acontecer? Não imitam a Cristo na tentação. É difícil, irmãos. Sabe qual que é o remédio para isso?
Remédio para isso é o que eu falei aqui o tempo todo. Jesus sempre disse em todas as 3 tentações aqui que ele teve que lidar, está escrito. Está escrito. E por último ele ainda disse diferente. Ele diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Jesus respondeu, dito está. Ele falou em 2 vezes na minha tradução, está escrito, e na última, dito está, que é a mesma coisa. Então, nós queremos não nos deixar ser tentados para transformar a mentira em verdade, conhecimento bíblico e sabedoria para vivenciar o conhecimento. E aí, então, Deus vai nos livrar do engano. O engano, queridos, deixa eu te falar, que conduz a, como o texto diz aqui, né? Vou pegar aqui o texto novamente. Que faz com que, o engano que faz com que nós venhamos colocar Deus à prova, ele muitas vezes é conhecido por nós, mas nós criamos mecanismos para combater a verdade e não permitimos que ela prevaleça. Somos tentados nisso e não imitamos a Cristo e então pecamos. Esse é o ensino sobre a tentação de Cristo e como devemos imitá-lo em meio à tentação. Amém? Como Jesus foi tentado, eu e você seremos tentados, somos e seremos tentados. Mas como ele foi aprovado em meio à tentação, que Deus também nos dê graça de sermos aprovados em meio à tentação. Amém? Vamos orar por essa palavra, irmãos? Feche seus olhos, eu vou orar. Depois eu vou dar alguns avisos, não saia da live, se você estiver aí, não saia da live, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos orar ao Senhor, clamando para que o Senhor nos dê a capacidade de vivermos segundo a sua vontade. Nós queremos ser imitadores de Cristo, porque entendemos que isso é um chamado do Senhor para nós. Nos ensina, nos instrui, nos capacita a isso pela graça do Espírito Santo. Eu oro pelos meus irmãos, que essa palavra possa fazer vida no coração de cada um, possa confrontar a fé de cada um, possa nos levar a refletir sobre aquilo que estamos fazendo e dia após dia nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e no discipulado de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de encerrarmos essa live, eu quero dar a você alguns avisos importantes. É o seguinte, nós temos algumas notícias importantes a serem dadas. Pela graça do nosso bom Deus, a Helena voltou para casa. Não é isso, Elza? Isso, graças Ela não foi constatado Covid-19, graças a Deus. E independente disso, o problema pulmonar cedeu e ela vai continuar o tratamento em casa. Então, isso é um motivo de muita alegria. A Silvia também, falei com ela ontem, ela está bem melhor, graças a Deus, né? E se Deus quiser ela vai se recuperar, brevemente ela vai estar 100%, né? Em nome de Jesus. E nós queremos continuar orando aí pelo irmão Walter, que Deus continue abençoando lá a vida dele, tá bom? Deixa eu só passar para você aqui algumas questões que são importantes. Nós teremos no sábado a reunião dos adolescentes, às 18 horas. No domingo nós temos o nosso culto online às 18h30. E na semana que vem vai ser dado um parecer sobre a questão da quarentena. E nós então vamos divulgar aí para a igreja o que nós vamos fazer, ok? Enquanto isso, vamos ministrando a vida uns dos outros, porque isso é fundamental. Lembre-se também que nós temos mandado um devocional diário de quarentena para os irmãos que estão na linha de transmissão. Se você não está na linha de transmissão, se você não está recebendo o devocional, porque você não está na linha de transmissão. O que você deve fazer, repetindo sempre, é salvar o meu número no seu celular, mandar para mim uma mensagem, né, que você quer ser adicionado na linha de transmissão. Eu salvo o seu contato no meu celular e adiciono você na linha de transmissão. Então você passa a receber
todas as informações e esse devocional diário também. Espero que esteja te abençoando e vou pedir um favor para os irmãos que estão me ouvindo. Dê para nós, né? Mande para mim, pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp da Elza também, se for o caso, um feedback de como tem sido esse tempo para você, as ministrações, os cultos, as reuniões online. Dá um retorno para a gente, isso é importante para que a gente possa saber como lidar com isso tudo, né? Não sabemos quando vamos voltar aos nossos cultos presenciais, mas vamos seguir em frente. Amém, irmãos? Eu quero fechar essa reunião orando, foi me pedido para fazer uma oração hoje, pela Dani, esposa do Bruno. Ela está... Gente, é porque meu celular está sendo usado para gravar, então talvez eu possa ter confundir. Mas ela está com, se eu não me engano, um problema na vesícula e talvez tenha que fazer cirurgia ou não. É mais ou menos uma coisa assim. Se não for, me perder pela informação errada. Mas ela está aí com um problema de saúde e nós queremos orar pela Dani. A Dani, irmã da Diana, da Débora, filha da Edna, esposa do Bruno. Então você sabe quem é. Nós vamos orar por ela agora e já vamos então encerrar essa live, amém? Então, mais uma vez, peço que você feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor para que visite a vida da Dani, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos a vida da Dani. Oramos, Deus, por um milagre em nome de Jesus. Nós oramos por cura, Deus. A primeira oração que nós fazemos é por cura. Que a boa mão do Senhor possa tocar, Deus, a vida da Dani e ela seja curada de forma milagrosa em nome de Jesus. Oramos para que o seu nome seja glorificado, Deus, na vida dela, através da cura. Oramos para que ela possa, Deus, ser visitada pelo Senhor. E nesse momento que ela está lidando com esse problema de saúde, o Senhor guarde o coração dela em paz, o coração do Bruno, da família em paz, em tranquilidade, em esperança, em fé. Deus, e que o Senhor os proteja de todas as formas possíveis. Nós, como igreja, abençoamos, Deus, e oramos por um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Espero que você tenha um ótimo final de semana, né? Aproveite bastante aí para ler, para descansar, para estar com a família e domingo nós vamos estar juntos, tá bom? Beijo a todos, nós amamos vocês, nós estamos juntos e não se esqueça, você não está sozinho, amém? Deus abençoe.